Boa tarde, meus amigos. Todo mundo viu o livro de apoio que eu pedi? O livro dos Sim. médicos. E eu pedi para o pessoal deixar marcadinho aí as questões 269 e 282. Já marcadinho aí no livro dos médios, para agilizar na hora que a gente for estudando, né? Já bota aí o marcador Ok. questão 269, é a 269 e a 282. Já deixa marcadinho aí no livro dos médios. Ok. Marcadinho. Porque aí já agiliza, né? Questões 269 e 282. Bem, está chegando a nossa hora de iniciarmos o estudo. Antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos nós, Senhor, aqui reunidos em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais, para iniciarmos o estudo desta obra do nosso irmão Hermínio de Miranda, Diversidade dos Carismas, que possamos, Senhor, fortalecer os nossos espíritos, equilibrarmos as nossas energias, buscarmos trabalhar com bastante firmeza pela nossa renovação espiritual, buscando a cada dia dar mais um passo desse processo evolutivo. E contamos sempre com a ajuda desses nossos amigos queridos do plano espiritual, nossos orientadores, que estão empenhados em nos auxiliar nesta caminhada, nesta encarnação. Então, Senhor, te agradecemos muito por tudo que temos recebido e te rogamos a tua bênção para cada um de nós, para os nossos familiares, para os nossos lares, amigos, nossas casas espíritas. Mas também não nos esquecemos nunca daqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, necessitados de um consolo, de uma orientação, de um amparo, estejam eles encarnados ou desencarnados. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que do alto caem sobre cada um de nós, não importa onde estejamos, te pedimos amorosamente que nos permita iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje, na graça de Deus. Bem, como eu pedi a vocês anteriormente, que vocês pegassem o livro dos médios, deixassem aí e já deixassem abertinho nas questões 269 e 282. Duas questões do livro dos médios que nós vamos usar, a 269 e a 282. Só estou dando isso com antecedência para facilitar, tá bom? Então, vocês já sabem, questões 269 e 282 de O Livro dos Médios. Então, nesse horário que nós sempre falamos, que é o horário das 5 horas, das quintas-feiras, nós estudamos essa obra. O meu livro é antiguinho, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, Hermínio de Miranda. E nós estamos ainda estudando o capítulo 2 da mini biografia de uma médium chamada Regina. E nós estamos aqui no item 15. Como na aula passada nós tivemos um probleminha na internet, eu vou ler o item 15 desde o início e depois a gente reinicia de onde nós paramos. Só para a gente poder amarrar bem o item 15 por causa do probleminha de internet que nós tivemos semana passada. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Então, aí, ó, positivo para o som? Vamos lá. Item 15, riscos e desvios. Vou fazer uma leitura para a gente pegar direitinho aqui o tema. Equívocos lamentáveis resultam com frequência de permitir a médios ainda não suficientemente preparados e seguros exercer suas faculdades, somente porque produzem fenômenos insólitos e até espetaculares, ou dizem coisas que impressionam os assistentes. Então, Hermínio diz aqui que é um equívoco lamentável, né?
colocar esses médios num trabalho mediúnico só porque eles conseguem produzir fenômenos que chamam atenção. Então, ele diz que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isto é particularmente sério e prejudicial quando os grupos entregam-se à perniciosa prática das sessões mediúnicas públicas, porque nós sabemos que no passado, hoje já quase não se encontra isso, mas no passado tinha a questão do espetáculo público. Nesses casos, uma forma de mediunidade mais dramática ou teatral pode conduzir a desenganos imprevisíveis, a partir do fascínio que começa a exercer não apenas sobre os assistentes maravilhados, mas sobre o próprio médium envaidecido e convicto de que é um excepcional sensitivo, dotado de poderosas mediunidades praticamente infalível, né? Então, você colocar esse médium despreparado, só porque ele é um médium ostensivo, para fazer um trabalho, pode trazer problemas graves para o próprio médium, e um deles é a vaidade. Vários atalhos, todos indesejáveis e funestos, partem desse núcleo de vaidades em jogo. Pode surgir dali um sistema de exploração comercial da mediunidade, porque o povo adora explorar qualquer coisa, não é? Por mais legítima e autêntica que seja de início. Então, uma mediunidade que começa muito bem, obrigado, mas se o médium não estiver muito bem preparado, e for um médium que essa vaidade comece a se tornar muito, vamos dizer assim, muito forte, tudo isso pode levar esse trabalho a se perder. Então, ele diz aqui, né? Isso é de se esperar, especialmente quando a mediunidade é posta a serviço de interesses pessoais do médium, dos dirigentes e do próprio público, na distribuição de consultas sobre saúde, negócios, problemas de família, rivalidade e até sorte em jogos de azar. Então, a gente sabe até onde, ou até nem imagina até onde pode ir o homem que abusa da mediunidade. Porque às vezes acontece coisa que você diz assim, não acredito que isso aconteça. Acredite. O céu é o limite. 1001 artifícios são inventados para justificar a cobrança dos serviços, sem que pareça ostensivamente estarem pondo em prática uma feira de milagres. Pode ser sob forma de donativos espontâneos ao grupo, ao médium, aos dirigentes, ou presentes materiais, testemunhos de reconhecimento, traduzidos em alguma forma concreta material e outros artifícios, sutis ou mesmo não tão sutis. Então, ele diz que muitas vezes esse trabalho mediúnico passa a ser cobrado, mas a cobrança nem sempre acontece através do dinheiro, em espécie. Essa cobrança pode ser através de um donativo espontâneo, pode ser através de presentes, de elogios, de convites, de um presente material como uma joia, até um carro. O Chico não ganhou um Volkswagen, um Fusca? O Chico ganhou Fusquinha. Mas o Emmanuel fez logo ele se livrar do tal do Fusquinha. E daí vai, né? Então, reconhecimentos, comendas, títulos, há vários tipos, né, de cobranças. Nem sempre é o dinheiro que é cobrado para esse tipo de coisa, né? Testemunhos de reconhecimento, né? Traduzidos em alguma forma concreta, material, e outros artifícios sutis, ou mesmo não tão sutis. Mesmo que o grupo não enverede, porém, pela mercantilização aberta ou camuflada, a camuflada é essa, é através desses presentes, né? Muitas vezes permite e até estimula o endeusamento do médium. Quantos médios aí são endeusados? São colocados no altar. Que assume a condição de verdadeiro, infalível guru, adota posturas teatrais e começa a vestir-se de maneira diferente, estapafúrdia, ornado de adereços, símbolos secretos e talismãs misteriosos. Aí já entra na questão o médium tão envaidecido, tão adulado, já começa, de repente, a entrar na área da fascinação. E quando ele entra na área da fascinação,
depender do que o orientador espiritual dele pedir, ele vai fazer. De repente, ele vai começar a usar roupas estranhas, começar a usar capas, vestimentas, né, estapafúrdias, começar a usar colares, adereços e outras coisas mais, né? E aí ele vai começar talismãs misteriosos. Isso tudo já fica muito por conta da fascinação, gente, da fascinação. Sentar em trono, deixar aquela barba branca crescer, o cabelo crescer, aí fica parecendo até um guru indiano, e essas coisas todas, que aí já entram, e ele começa a dar consultas, e aí ele se sente realmente um ser à parte, um ser especial. Agora nós vamos começar o texto aonde nós paramos, a aula de hoje. Eu fiz essa introdução para que a gente pudesse pegar o texto que estudamos semana passada. Então, ele diz aqui, isso nada tem a ver, tudo isso que nós lemos e comentamos aqui, com as práticas recomendadas pela doutrina espírita. A doutrina espírita não tem nada a ver se o cara usa manto branco, se usa colar de ouro, anel, se usa vela, cristal, pirâmide. A doutrina espírita não tem nada a ver com isso. Trata-se de exercício inadequado da mediunidade. O espiritismo não se coloca como dono dos médiuns, nem das faculdades que lhes tocam. No contexto do movimento espírita, não se pode admitir que a mediunidade seja aviltada ou canalizada para a promoção pessoal deste ou daquele médium, desta ou daquela instituição. Para que os resultados esperados da mediunidade sejam confiáveis, a doutrina espírita faz questão de manter elevado padrão de qualidade nas práticas mediúnicas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com certas coisas que, às vezes, a casa espírita pede para se fazer. Você tem que analisar. Isso tem alguma relevância para a prática mediúnica? Se você ficar em dúvida se tem ou não, já acende o alerta. Porque quando você tem certeza que a coisa vem assim, pode, mas quando pinta aquele ponto de interrogação da nossa cabeça, opa, para aí. Pode ser até que tenha relevância, mas se o ponto de interrogação abriu na tua cabeça, para e vai pesquisar. Porque se abrir o ponto de interrogação, é hora de fazer dar a paradinha e analisar. E a espiritualidade fala isso. Se você está em dúvida, não aceite logo. Pesquise. Pode ser até que o negócio seja bom, mas se a dúvida entrou na tua cabeça, não aceita porque o outro falou assim. Não, é legal, aceita. Você diz, não, eu vou estudar um pouquinho isso. Mesmo que todo mundo diga, é certo, mas se você acender uma luzinha na sua cabeça, dizendo assim, atenção, vai pesquisar. O mundo não vai acabar se você disser, eu agora não vou aceitar. O mundo não vai acabar. A espiritualidade recomenda, não tem problema. Não tem problema. Mas se você não está, se você está desconfiado que aquele negócio não está indo muito bem, você tem o direito de dizer, não, eu não quero, eu vou dar uma analisada. Depois eu tomo a minha decisão. É melhor do que você engolir aquilo e depois ficar com aquele troço atravessado na garganta. Então ele diz aqui, portanto, fácil ao médium iniciante testar e conferir as condições de trabalho que lhe são oferecidas em qualquer agrupamento que se diga espírita. Basta confrontar os procedimentos ali adotados com os que recomendam os livros básicos da doutrina. É aquela coisa.
Não tem certeza? Diz para o pessoal assim, tipo no Supremo Tribunal Federal, quando os juízes vão fazer um julgamento, quando um deles não tem muita certeza do voto dele, ele pede vista. Ele diz assim, ó, eu peço vista. Aí o julgamento para e dão a ele um prazo de 1 semana ou 2 para reanalisar e depois eles vão retomar o julgamento. Às vezes, 8 já decidiram, falta só um para encerrar. Aí aquele último diz assim, eu peço vistas, eu estou em dúvida de alguma coisa. É o direito dele. Se ele não está certo da decisão que vai tomar, ele pede, para aí, eu não vou tomar decisão agora não. Eu vou analisar, é o que ele está falando aqui. Procura a obra básica, procura os livros de Kardec e vai ver se aquele caso que está ali é contemplado no Pentateuco. Acabou. Daí a incansável insistência, olha só, daí a incansável insistência de todos os autores responsáveis. Essas duas palavras aí merecem ser grifadas. Incansável e responsáveis. Daí a incansável insistência de todos os autores responsáveis, porque tem autores que não têm nenhuma responsabilidade com a doutrina, escrevem qualquer coisa, no sentido de que, antes de entregar-se à prática mediúnica regular, deva o médium em treinamento dedicar-se a um criterioso, olha aí, a outra palavra a ser sublinhada, e metódico estudo dos aspectos teóricos da mediunidade. Isso merece ser sublinhado. Criterioso e metódico estudo dos aspectos teóricos da mediunidade. Nós estamos fazendo isso dentro das nossas possibilidades, lógico, de conhecimento, um criterioso e metódico estudo dos aspectos teóricos da mediunidade. Daqui a 2 anos, 3 anos, isso pode ser até mais bem aprofundado. Mas dentro daquilo que a gente conhece hoje, dentro daquilo da nossa capacidade, nós estamos fazendo o possível para fazer um estudo criterioso e metódico dos aspectos teóricos da mediunidade, expostos principalmente em O Livro dos Médiuns, manual indispensável, outra sublinhada boa aí, manual indispensável na preparação de todo aquele que pretenda devotar-se com seriedade ao correto desenvolvimento e utilização de suas faculdades. Essa frase aí precisa ser sublinhada, né? Manda um Livro dos Médiuns, é um manual indispensável na preparação de todo aquele que pretenda devotar-se com seriedade ao correto desenvolvimento e utilização de suas faculdades. Então, todo médium precisa estudar o Livro dos Médiuns. Não apenas fazer uma leitura de 30 minutos, superficial. Isso não é estudar, isso é uma leitura. Nada de assodamento, quer dizer, de pressa, ou afoiteza nessa hora em que são lançadas ou não as bases sobre as quais deverá ou não apoiar-se toda uma estrutura de conhecimento e de experiência sobre a qual as faculdades mediúnicas serão postas a trabalhar. Então não tem que ter pressa, muito pelo contrário, tem que ter um estudo metódico, criterioso da doutrina. Nada de curso de 24 horas. Vamos fazer um curso de 24 horas para o intensivão, para preparar o médium da mesa mediúnica. 3 reuniões estão muito boas, meia hora cada uma, e estamos com o médium pronto. Estamos com o doutrinador pronto. Olha a confusão. Olha a confusão. Aí o cara pergunta assim, você sabe a nacionalidade de Allan Kardec? Ele vai dizer, ele nasceu em Pequim. Bom, muitas vezes é isso aí. É isso aí. Você tem um médium preparado em 3, 4 aulas para ser psicofônico, que ele dá comunicação pra caramba. É um espírito atrás do outro, e
Um doutrinador, que o pessoal diz, não, fulano fala bonito. Fulano tem uma voz bonita, fala bonito. É doutrinador. Fez curso? Fez. 4 reuniões. 4 aulas de meia hora cada uma. Acabou. Tá preparado o doutrinador. Não é assim. Ninguém vai encontrar isso. Curso relâmpago da doutrina. Para preparar doutrinador. Médio esclarecedor, né? Então, diz aqui, para isso é preciso, primeiro, paciência para esperar o momento certo de entrar em ação. Aí a gente falou em 4 reuniões, você preparou o trabalhador. Tem que ter paciência. Serenidade para aceitar críticas e correções necessárias. Ora, me botaram aqui com 4 aulas, eu tô bom. Então não vai ficar me criticando agora? Que negócio é esse? Bom senso para rejeitar sugestões e palpites de entendidos que nada entendem. Cuidado com os que se deixam fascinar pelos fenômenos e acabam suscitando no médium uma falsa euforia que acaba por gerar nele uma autêntica vaidade. É o tal endeusamento, né? Humildade para aprender o que não sabe. O médium tem que entender. Eu não sei. Eu tenho que estudar. Mas se o sujeito já está lá em ação, ele vai querer. Eu mesmo já escutei doutrinador dizer para mim, porque eu sempre usei e falei muito sobre vamos estudar. Sempre falava isso mesmo, quase como um mantra, né? Então tinha gente que achava que eu exagerava. E uma vez o doutrina falou para mim, Rose, peraí, também não é preciso estudar tanto assim. Eu falei para ele, eu acho que precisa. Ele falou, eu acho que não. Eu vou brigar com ele. O que vai fazer? E aí tem outras questões que não vale a pena discutir aqui. Então, humildade para aprender o que não sabe e corrigir desvios e equívocos. Vigilância para identificar possíveis envolvimentos, tanto da parte dos encarnados como dos desencarnados. Manter-se vigilante para ver se não está havendo o quê? Aquele acordinho, né? Aquele intercâmbio camuflado entre o espírito e o médium. É o que ele está dizendo aqui. Para identificar possíveis envolvimentos, tanto da parte dos encarnados como dos desencarnados. Aí já entra o processo obsessivo, porque às vezes o médium já está no processo obsessivo, né? E que vai trazer problemas para o médium. Eu trouxe aqui, para a gente analisar com mais profundidade esse tema, um texto da Revista Espírita, assinado por nada mais, nada menos que Allan Kardec. Então, tudo que está escrito nesse texto, tanto que no final vocês vão ver a assinatura bem grande, Allan Kardec. Ele assinou esse artigo. Então, tudo que está ali é palavra dele. Eu falei até que vou precisar do apoio do Livro dos Médiuns e pedi até para vocês já deixarem marcado as questões 269 e 282, para na hora que a gente falar, o pessoal já pegar. Livro dos Médiuns, questões 269 e 282. Então, eu vou partilhar aqui o ecrã. Quem não pegou são questões 269 e 282 de O Livro dos Médiuns. Eu vou partilhar aqui. Está aqui. Revista Espírita, ano 2, julho de 1859, número 7. Artigo escrito e assinado por Allan Kardec. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Depois eu vou mandar para todos os PDFs que eu publicar aqui e que eu considerar importante, eu vou mandar para vocês. Vocês podem fazer um arquivinho no computador de vocês e colocar ali, né? Se depois quiser mais tarde dar uma leitura. Discurso de encerramento do ano social
1858, 1859. Extrato. Extrato quer dizer, eu tirei uma parte do texto, não o texto integral. Quem quiser pegar o texto completo, é muito interessante, é só ir lá da Revista Espírita, no Google, bota lá, Revista Espírita, julho de 1859, parece que esse é o primeiro artigo, lê ele na íntegra. Então, Allan Kardec, inicia escrevendo o seguinte: o Espiritismo tem consequências, olha a palavrinha aí que merece ser grifada, de tal gravidade, toca em questões de alcance tão elevado, fornece a chave de tantos problemas, enfim, nele aurimos, quer dizer, conquistamos, né? Obtemos tão profundos ensinos filosóficos que, ao lado de tudo isso, uma mesa girante é mera infantilidade. Então, ele diz que o que nós podemos apreender estudando a doutrina é tão grande, tão grandioso, que a mesa girante se torna uma brincadeira de criança. E o mais importante é como ele inicia o texto. O Espiritismo tem consequências de tal gravidade. Quer dizer, aquele que não conseguir perceber a importância da doutrina e utilizá-la bem, poderá ter consequências, tá? E que talvez não sejam muito boas. E ele diz, toca em questões de alcance tão elevado, fornece a chave de tantos problemas, e enfim nele aurimos tão profundos ensinos filosóficos, que ao lado de tudo isso, uma mesa girante é mera infantilidade. E aí ele diz aqui, dizíamos que a observação dos fatos sem o raciocínio é insuficiente para levar a uma completa convicção, sendo considerada leviana a pessoa que se declarasse convencida de um fato cuja compreensão lhe escapasse. Aquilo que eu falei para vocês, se em algum momento você não concordar ou duvidar ou suspeitar de alguma coisa, tá? Não aceite aquilo. Porque ele diz aqui, sendo considerada leviana, leviana é irresponsável, a pessoa que se declara convencida, quer dizer, aquela que aceita um fato do qual ele não está compreendendo bem. Só porque a maioria disse assim, para com isso, você aceita e depois está todo mundo concordando. E ele diz aqui, observação dos fatos sem raciocínio é insuficiente para levar a uma completa convicção. Você tem que raciocinar sobre o fato, para que você possa aceitar. Não, eu aceito porque eu compreendo. Não estou compreendendo, não aceito. Não aceito. Kardec diz que é irresponsabilidade. Porque, fulano falou, é bom médico, confia nele. Vai na dele, pode ir de olhos fechados que você vai se dar bem. Vai tropeçar e cair no buraco. Aquele que vê um fato espírita sem lhe haver estudado todas as circunstâncias, geralmente não vê senão o fato material. Então ele diz aqui, ao analisar um fato espírita, ao observar um fato espírita, você tem que estudar aquele fato espírita. Se você não estuda aquele fato espírita, você está vendo apenas o fato material em si. E desde então, o julga do ponto de vista de suas próprias ideias, sem pensar que, fora das leis conhecidas, pode e deve haver leis desconhecidas. Então, você tem que estudar os fatos espíritas para compreender, tendo a certeza que existem leis que nós não conhecemos. Acredita poder manobrá-lo à vontade? Imagina que se fazem experiência com os espíritos como se fossem uma pilha elétrica, não lhes conhecendo a natureza, nem a sua maneira do ser, porquanto não as estudarem,
supõe ser possível impor-lhe a vontade e pretende que eles devam agir a um simples sinal pelo mero prazer de convencê-lo? Porque se dispõe a ouvi-los durante um quarto de hora, quer dizer, 15 minutos, imagina que devem ficar às suas ordens? Então, aquele que acredita, no caso da mesa mediúnica, né? Vamos centralizar aqui, que basta sentar na mesa e dizer para o espírito, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e que o espírito vai aceitar, não conhecendo a natureza do fenômeno, não conhecendo que aquele é um espírito, é um homem como você, que tem vontades como você, que podem ter vícios como você, que podem ter virtudes como você, não buscando conhecer a maneira de ser do espírito. Por que não conhecem isso? Porque não estudaram. E que acredita que pode dominar os espíritos, mandando que eles façam o que a gente quer, né? Que eles basta estalar os dedos e eles vão atender. Só porque você, num dia da semana, senta ali e diz aqui, eu vim praticar caridade, vou ouvir os espíritos, vou conversar com eles meia hora, 1 hora e 40 minutos, e por isso acha que eles vão ficar à sua ordem? Aí o Kardec chama isso. Cuidado, você pode estar arrumando um problema grave. Aí ele vai dizer aqui, ó, esses são os erros que não caem. Esses são os erros em que não caem os que se dão ao trabalho de aprofundar os estudos. Por isso que uma vez, a Amazonas Hércules falou para mim, isso há uns, posso dizer aí, 25 anos atrás. Tá? Nós estamos em 22, foi lá pelos idos de 95, 96. Quase 25 anos atrás. Ele virou-se para mim e disse assim, Rose, entre os trabalho e o estudo, faça a escolha do estudo. Quando você verdadeiramente estiver segura, você cai no trabalho, nesse trabalho. Então, estude. Então, ele diz aqui, esses são os erros em que não caem, e olha que às vezes a gente ainda cai, os que dão ao trabalho de aprofundar os estudos. Porque mesmo aquele que estuda, cai, erra. E Kardec me falou, qual é o médio perfeito? Aí eles respondem, médio perfeito não existe. O melhor médio é aquele que foi o menos enganado, né? Então aqui, conhecem os obstáculos, aqueles que buscam se aprofundar nos estudos e não pedem o impossível para os espíritos. Em lugar de quererem convencer do seu ponto de vista os espíritos, coisa a que estes não se submetem voluntariamente, colocam-se no ponto de vista dos espíritos, com o que os fenômenos mudam de aspecto. E aquele detalhe, esse espírito que está aqui se comunicando é homem como eu, é um ser humano como eu. Você está se colocando no ponto de vista deles. É um homem, um ser humano como eu. E se eu tenho as minhas questões, ele também as terá. Para isso necessitamos de paciência, perseverança e uma vontade firme. Olha ali os 4 itens que o Hermínio de Miranda colocou. O primeiro que ele colocou foi paciência. Depois ele botou serenidade, bom senso, cuidado, para não se deixar fascinar, humildade, vigilância. Olha aí. Então, eles aqui. Esses são os erros que não caem, os que se dão ao trabalho de aprofundar os estudos. Conhecem os obstáculos e não pedem o impossível. Em lugar de quererem convencer do seu ponto de vista, os espíritos, coisa que a estes não se submetem voluntariamente, colocam-se no ponto de vista dos espíritos, com que os fenômenos mudam de aspecto. Para isso, necessitamos de paciência, perseverança, vigilância, humildade e uma vontade firme, sem o que nada se alcança. Vamos continuar aqui com o codificador. Aí ele vai falar uma coisa muito interessante. 2 sistemas
igualmente preconizados e praticados, se apresentam na maneira de receber as comunicações de além-túmulo, as comunicações dos desencarnados. Então, ele apresenta dois sistemas preconizados pela doutrina para que o intercâmbio mediúnico aconteça. E aí ele vai citar o primeiro. Uns preferem esperar as comunicações espontâneas. Uns dizem assim, não, vamos esperar que os espíritos, eles chegam e eles mesmos vão se apresentar. Outros, tá? Outro sistema já acha o seguinte, que você deve provocar um apelo direto, fazer uma evocação dirigido a este ou aquele espírito. Então, tem dois tipos de comunicação, dois sistemas. Um sistema é aquele que você espera os espíritos se apresentarem. O outro é aquele que você evoca, convida um determinado espírito. Diz até o nome dele. Gostaríamos que fulano de tal se apresentasse. Pretendem os primeiros, os que falam da comunicação espontânea, que na ausência de controle, que se você não controlar isso, né? Que na ausência de controle, para se constatar a identidade do espírito, esperando a sua boa vontade, ficamos menos expostos a ser induzidos em erro. Então, eles dizem o seguinte, que se você não ficar controlando para saber quem é o espírito que está se apresentando e deixar que os espíritos venham à vontade, você não correrá o risco de cair em um erro, em ter algum problema. Eles acham que é melhor deixar o espírito vir. Porque aí você não tem que ficar naquela coisa. Será que é fulano mesmo que nós evocamos? Ou será que não é? Aí, por que ele diz isso? Porque uma vez que o espírito fala, uma vez que o próprio espírito veio e se ofereceu para falar, ele só vai falar se realmente for ele, né? Aí, se não for outro, e ele quiser falar. Então, se o espírito se apresenta, ele não está sendo obrigado, é como eles acreditam. Ele não está sendo obrigado. Ele se apresentou, não, eu sou fulano de tal, eu quero dar uma orientação. Então, eles acham que assim há menos perigo, porque o espírito não veio constrangido, não veio obrigado, ele veio por livre e espontânea vontade. E que isso vai facilitar a identificação do espírito e vai facilitar a transmissão dos conteúdos. Os outros, aqueles que são a favor da evocação, objetam e dizem, deixar falar o primeiro que aparecer é abrir a porta aos bons e maus. Os que aplaudem a evocação acham, esse negócio de aceitar que o espírito chegue, se apresente, sem ser chamado, sem ser convidado e fale o que quiser, é perigoso. Porque, da mesma maneira que pode vir o espírito bom, pode vir o espírito mau. A incerteza da identidade não é uma objeção séria, pois muitas vezes, diz Kardec, dispomos de meios para constatá-la. Sim, é verdade. De repente o espírito chega e se apresenta. Eu sou o Paulo de Tarso. Ora, você realmente não é vidente, não está sabendo se ele é Paulo de Tarso ou não. Pode ser um mistificador, mas com o tempo e a conversa, você vai perceber se ele é Paulo de Tarso ou não. Entendeu? Então ele diz que o espírito não dando uma identidade, isso não tem problema. Porque aqueles que estudam vão conseguir perceber se aquele espírito é moralizado ou não. Então ele diz, muitas vezes dispomos de meios para constatar essa identidade. Sendo, aliás, essa constatação objeto de um estudo vinculado aos próprios princípios da ciência. Nós vamos encontrar no livro dos médiuns, né? Aqui rapidamente, nós vamos encontrar um capítulo que está lá, é o capítulo
31, dissertações espíritas. Nós teremos lá várias comunicações, inclusive apócrifas, que vão nos auxiliar a entender quem são os espíritos levianos, quem não são. No livro do Céu e Inferno também tem a segunda parte das comunicações. Então você já vai conhecendo quem são esses espíritos. E isso já vai nos ajudar nessa identificação. E aí o Kardec diz, o espírito que fala espontaneamente, aquele que não é convidado, que chega, que se apresenta, limita-se muitas vezes, quase sempre às generalidades. Muitas vezes ele vem para falar banalidades. Enquanto, quando você evoca um cidadão, vou chamar de cidadão, né? Um espírito, você muitas vezes já tem perguntas preparadas para ele. E através das perguntas, você vai traçar um quadro mais positivo e mais instrutivo. Em vez de deixar ele chegar e começar a falar, é você que vai dizer. Como a gente vê em Kardec fazendo no Livro dos Médiuns, ou no livro Céu e Inferno. Meu irmão, meu amigo, nós estamos aqui. Pô, aí, meu irmão, ele normalmente começa assim, meu amigo, meu irmão, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Agradecemos muito. Você gostaria de dizer se você aceitou o seu convite por vontade própria ou alguém pediu que você viesse? Às vezes ele diz assim, eu não queria não, mas ele falou que eu tinha que vir. Outros disseram, não, eu aceitei o convite. Aí ele fala, você gostaria de nos auxiliar respondendo algumas perguntas? Ao espírito, claro, eu posso responder sim. E no próprio livro diz o seguinte, que você deve preparar as perguntas, fazer uma reunião, chamar o orientador espiritual do espírito, né? Se for um espírito que você sabe que tem certa dificuldade, se não, a mostrar, são essas, nós faremos uma reunião daqui a 4 dias. Normalmente, assim, você faz uma evocação ao plano espiritual, aos orientadores daquele espírito. Se o espírito não puder se apresentar sozinho, o orientador dele se apresenta na reunião. E aí você apresenta para o orientador do espírito e diz assim, faremos essas perguntas. São 20 perguntas. Estamos trazendo com antecedência as perguntas. Depois, você termina a reunião. Dali a 2 ou 3 dias, você faz a reunião de novo, convida o espírito, o orientador virá ou não, vai depender do espírito, mas ele já sabe quais são as perguntas, até para que ele possa se preparar para as respostas. E aí o orientador diz, não pode perguntar. E aí Kardec começa a perguntar, e o espírito vai respondendo, e ele vai perguntando. Então o que ele fala aqui? O espírito que vem e fala espontaneamente, aquele que não é convidado, que se apresenta, que é o primeiro sistema, muitas vezes ele vai tratar de banalidades. Agora, quando você evoca, que é o segundo sistema, você já pode ter perguntas preparadas que já foram apresentadas ao plano espiritual e vão traçar um quadro mais positivo e mais instrutivo do estudo. E aí nós vamos pegar o nosso livro dos médiuns, como eu falei para vocês, no item 269, que todo mundo tem aí já marcadinho, né? Com antecedência. Primeiro parágrafo, só o primeiro parágrafo. Você pode ler para a gente, Ana Paula, só o primeiro parágrafo da 269? Lê devagarzinho aí para a gente. 269. Espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente, de seu modo próprio, melhor prova sua identidade, pois que manifesta, sim,
o desejo que tem de se entreter conosco. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente, e sabe-se o que daí resulta. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá, muitas vezes, para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Então, a gente pode perceber aí que Kardec era partidário da evocação, porque ele disse o seguinte: deixar aberto para os espíritos se apresentarem sem fazer uma seleção é perigoso, porque em torno de nós há muitos espíritos de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. E aí esses espíritos poderão chegar dizendo ser fulano, ser Beltrano, e não ser nada disso, não é? E aí ele diz, no momento que você não chama nenhum em particular, você está abrindo a porta para qualquer um entrar. No momento que você não cerceia, não, aqui só pode entrar fulano. Você abriu a porta, vai entrar qualquer um. Então ele diz que não dá a palavra a ninguém, deixá-la livre a toda a gente. Então ele, Kardec, é adepto da evocação direcionada e não dessa comunicação espontânea. Agora nós vamos para o item 282. 282, tá? Eu vou pedir para Ideína, você pode ler para a gente a questão número 8 do item 282? Que o item 282 tem várias questões. Eu queria que a Ideína lesse a 8ª. Pergunta e resposta. É do capítulo 25 das evocações. Ok. Você quer que eu leia o item 8, né? A pergunta e a resposta 8. A questão número 8. Tá. Questões sobre as evocações. Primeiro, pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Não, a 8ª não é assim. Não, 8ª não, desculpa. O espírito evocado vem espontaneamente ou constrangido? Obedece à vontade de Deus, isto é, a lei geral que rege o universo. Todavia, a palavra constrangido não se ajusta ao caso, porquanto o espírito julga da utilidade de vir ou deixar de vir. Ainda aí exerce o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre que chamado com um fim útil. Não se nega a responder, senão a pessoas pouco sérias e que tratam dessas coisas por divertimento. Então ele pergunta, Kardec, se o espírito que está sendo evocado, ele vem espontaneamente ou constrangido. Ele diz, obedece à vontade de Deus. A lei geral que rege o universo. E a lei geral é a lei do intercâmbio. Essa lei geral que rege o universo é a lei do intercâmbio. Os espíritos precisam praticar o intercâmbio. Essa é a lei geral do universo. Não é pecado, não é contra a vontade de Deus, como os antigos dizem, como alguns dizem, que esse negócio de conversar com os espíritos, isso é errado, isso é coisa do demônio. Não!
Essa é a lei geral do universo. Os espíritos, estejam encarnados ou desencarnados, devem se relacionar, porque assim uns aprenderão com os outros. Os desencarnados aprenderão com os encarnados, os encarnados aprenderão com os desencarnados. Essa é a lei geral, é a lei do intercâmbio, tá? Então ele diz, não tem essa palavra, essa coisa de constrangimento, tá? O espírito vem atendendo a um fim útil. Não se nega, principalmente o espírito superior, não tem essa história. Eu vou evocar aqui um espírito iluminado, um espírito superior. Se ele não puder vir, por exemplo, doutor Bezerra, vamos dizer que se evocasse o doutor Bezerra. Se o doutor Bezerra não puder vir, ele com certeza enviará alguém que falará por ele. Isso para os grupos que trabalham seriamente. Não esqueçamos disso. Quando um grupo estuda e trabalha com seriedade, ele tem o amparo da espiritualidade. Então, se você evoca o doutor Bezerra, por algum motivo ele não puder vir, ele mandará um representante que terá condições de responder por ele. Isso é muito importante. Então, não vai haver problema nenhum. Ninguém vai ganhar obsessão por causa disso. Se o grupo for um grupo realmente sério. Eu acho, não tenho certeza. Ana Constantino está aí, eu sei que está. Pode ler a 10ª para mim, Ana? Depois você haverá para o microfone, tá? Vamos lá. Tá. Haverá para o evocador meio de constranger um espírito a vir a seu malgrado? Nenhum, desde que o espírito lhe seja igual ou superior em moralidade, digo, em moralidade e não em inteligência. Porque então nenhuma autoridade tem evocador sobre ele. Se lhe é inferior, o evocador pode consegui-lo desde que seja para o bem do espírito. Porque, nesse caso, outros espíritos é secundário. Item 279. Então ele diz aqui, Kardec, haverá para o evocador, aquele que está chamando o espírito, constranger um espírito para que venha a seu malgrado, que venha contra a vontade? Diz não. Se o espírito é igual em nível de moralidade ou superior ao evocador, nenhuma autoridade vai ter o evocador sobre ele. Afinal, estamos no mesmo nível de moralidade ou o espírito é até superior. Como é que eu vou constrangê-lo? Agora, se o espírito é inferior em moralidade ao evocador, o evocador pode conseguir trazer esse espírito, mesmo contra a vontade, se o trabalho que está sendo realizado ali é para ajudar o espírito. Porque aí, nesse caso, o orientador espiritual do espírito, ele mesmo vai trazer o espírito. Como a gente vê isso em Kardec, lá no livro Céu e Inferno. Várias vezes o Kardec perguntava, você está aqui por sua livre vontade? Nós o evocamos. Você veio por ele? Não, mas ele falou que eu tinha que vir. Quem é esse ele? O orientador dele. É isso que ele está dizendo aqui. Eu acho que agora nós vamos para 23. Eu estou aqui, não estou vendo bem. Verinha, você está aí? Se a Verinha aí que eu estiver aí, ela pode ler a 23ª para a gente? Eu estou aqui sim, mas eu estou acabando de chegar na rua, estou meio enrolada ainda. Tá? Mas está o celular andando ainda. Hã? Eu estou perguntando para o pessoal que ainda não leu, que está aí, porque eu não sei o nome das Daqui a pouquinho eu me sento aqui, eu ainda estou chegando. Tudo bem. Quem mais está aí que pode ler para a gente? Ana Brito, está aí sim. Você pode ligar seu microfone e ler para a gente a 23ª? Posso sim, Rose. Vamos lá. Quando um espírito se apresenta por si mesmo, pode
se está certo da sua identidade? De maneira alguma, porquanto os espíritos enganadores empregam a miúde esse meio para melhor mistificarem. Quer dizer, quando o espírito não é evocado e ele vem espontaneamente, aquele grupo que não evoca, pode e dizer que é Maria de Nazaré, né? E aí o grupo vai ter que estar muito bem preparado para identificar. Eu acho que a Carmen está aí, né? Carmen Matos. Carmen, você pode ler para a gente a 29ª? Poderia o mesmo espírito comunicar-se simultaneamente durante uma sessão por dois médiuns diferentes? Resposta dos espíritos. Tão facilmente quanto entre vós, os que ditam várias cartas ao mesmo tempo. Aí tem uma nota aqui embaixo. Vimos o espírito responder servindo-se de dois médiuns ao mesmo tempo as perguntas que lhe eram dirigidas, por um em francês, por outro em inglês, sendo idênticas as respostas quanto ao sentido. Algumas até eram a tradução literal de outras. Dois espíritos evocados simultaneamente por dois médiuns podem travar entre si uma conversação, sem que este modo de comunicação lhes seja necessário, pois que reciprocamente um lê os pensamentos do outro. Eles se prestam a isso algumas vezes, para a nossa instrução. Se são espíritos inferiores, como ainda estão imbuídos das paixões terrenas e das ideias corpóreas, pode acontecer que disputem e que se apostrofem com palavras pesadas, que se reprochem mutuamente os erros e até que atirem os lápis, as cestas, as pranchetas, etc., um contra o outro. Então, ele está falando aqui, né? Quando ele diz aqui, poderia mesmo o espírito comunicar simultaneamente durante uma sessão por dois médios diferentes, tão facilmente quanto entre vós, os que ditam várias cartas ao mesmo tempo. Nós temos aí o fenômeno da ubiquidade, né? Ele consegue irradiar o pensamento dele. Então, ele diz aqui, ó, vimos o espírito responder serviço de dois médios ao mesmo tempo. As perguntas que lhe eram dirigidas por um em francês, por outro em inglês, sendo idênticas às respostas. E depois ele vai dizer, né, dois espíritos evocados simultaneamente por dois médios podem travar entre si uma conversação de modo sem que seja necessário, sem que este modo de comunicação seja necessário, porque reciprocamente um lê os pensamentos do outro. Já os espíritos inferiores, que estão imbuídos das paixões terrenas, né? Esses vão muitas vezes se disputar e vão até se digladiar com palavras pesadas. Então, é aquela ideia que muita gente diz assim, o espírito ele estava em dois lugares ao mesmo tempo. Não é que o espírito estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, mas ele, conforme ele vai, quanto mais evoluído ele pode irradiar o pensamento dele. Quem mais é que está aí? A Eloá está aí, eu sei que está. Eloá, você pode ler a 30ª para a gente? 30ª. É só ir um pouquinho mais à frente. Não, está aqui. Está aqui. Pode o espírito, simultaneamente evocado em muitos pontos, responder ao mesmo tempo as perguntas que lhe são dirigidas? Pode, se for um espírito elevado. Nesse caso, o espírito se divide ou tem dom da
umbiguidade. O Sol é um só, e, no entanto, irradia ao seu derredor, levando longe seus raios sem dividir. Do mesmo modo, os espíritos ou pensamento dos espíritos é como a centelha, que projeta longe sua claridade e pode ser vista de todos os pontos do horizonte. Quanto mais puro é o espírito, tanto mais o seu pensamento se irradia e se estende como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais, não podendo responder senão uma única pessoa de cada vez, nem vir a um lugar se são chamados em outro. Um espírito inferior, chamado ao mesmo tempo em pontos diferentes, responderá a ambos as evocações, se forem ambas sérias e fervorosas. No caso contrário, dá preferência às mais sérias. Tem nota aqui também, lê? Lê aí a nota devagarzinho. E é o que sucede com um homem que, sem mudar de lugar, pode transmitir seus pensamentos por meio de sinais perceptíveis de diferentes lados. Nessa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em a qual foram discutidas as questões da ubiquidade, um espírito ditou espontaneamente a comunicação seguinte: inquireis esta noite qual a hierarquia dos espíritos no tocante à ubiquidade. Compararei vós a um aerostato Balão. que se eleva, aerostato, né? O aerostato é um balão dirigido. Né? Ok, que se eleva aos poucos nos ares. Enquanto ele rasteja na terra, só os que estão dentro de um pequeno círculo podem perceber. À medida que se eleva o círculo e se alarga, e em chegada a certa altura, se torna visível. Há uma infinidade de pessoas. É o que se dá conosco. Um mau espírito que ainda se acha preso à terra permanece num círculo restrito entre as pessoas que o veem. Suba ele na graça, melhores, e se poderá conversar com muitas pessoas. Quando se haja tornado espírito superior, pode irradiar como a luz do sol. Mostra-se a muitas pessoas e em muitos lugares ao mesmo tempo. Shining. Shani. Então, o espírito superior, quanto mais elevado o espírito, ele pode irradiar o pensamento dele. Ele está num lugar e irradia o pensamento dele para vários lugares. Então, é quando o pessoal diz: doutor Bezerra, essa noite deu comunicação em 5 centros. Não é que eles tenham estado nesses 5 centros, mas ele irradiou o pensamento dele para esses locais. Então, é o que ele fala aqui, tá? A pergunta: pode o espírito simultaneamente evocado? Quer dizer, vamos dizer que numa noite, 5 grupos espíritas tenham evocado o mesmo espírito. Às vezes são, por exemplo, um grupo está lá em Mato Grosso, outro grupo está no Amazonas, outro está no Rio Grande do Sul, outro está no Rio de Janeiro, outro está na Bahia. Aí decidem esses grupos, por algum motivo, evocar ao mesmo tempo Dr. Bezerra de Menezes, fazendo perguntas. E ele vai responder, vamos dizer que ele está lá no plano espiritual, ele vai responder a todas as perguntas desses grupos, irradiando o pensamento, sem se atropelar e sem precisar sair do lugar. Então ele diz aqui: pode o espírito simultaneamente evocado em muitos pontos, quer dizer, em muitos lugares, responder ao mesmo tempo às perguntas que lhe são dirigidas? Pode, se for um espírito elevado, entendeu? Por quê? Por causa do fenômeno da ubiquidade. Então, aí, quando ele vai dizer na notinha, né? Que o espírito, quanto mais elevado, mais ele tem essa capacidade da irradiação do pensamento. Então, muito interessante isso.
O espírito menos elevado já tem uma dificuldade maior para realizar esse tipo de coisa. É o que ele falou aqui, tá? É como aquele balão que vai se arrastando no chão, porque o dirigível, antes de subir, ele é igual avião, antes de levantar voo, ele tem que taxiar na pista, não é? Ele tem que taxiar na pista. Não é o avião não sobe, não acontece assim, não é igual o helicóptero. O helicóptero, sim, ele começa a rodar lá, esqueci o nome agora, do negócio lá dele, né? Das pás, me fugiu o nome, e aí ele sobe, mas o avião não. Hélice. As hélices, o avião não. Ele não é, ele está parado, ele tem que taxiar até pegar o retão e depois ele levantar voo. É assim com os espíritos. Os inferiores vão ficar taxiando. Agora, com o passar do tempo, com a sua evolução, aí eles vão subindo. E aí essa ubiquidade vai se aprimorando. Aí, aqui no texto de Kardec, ele diz assim: quanto a nós, aí ele está falando ele, Kardec, e a equipe da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, né? Está aqui, a sociedade lá, regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esse quanto a nós, que ele está se referindo, ele está se referindo a ele, Kardec, e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então ele diz aqui, que foi fundada dia 1º de abril de 1858. Ele diz, quanto a nós, eu e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não condenamos senão os sistemas exclusivistas. Tá? É aquele que diz assim, só pode esse método. É isso aí. Se baixar aquela ordem que só pode esse método, ele condena. Ele condena. Isso está no livro dos médiuns, na questão 269 do 2º parágrafo, quando ele diz assim, ó, cada uma dessas duas maneiras de operar, quer dizer, os dois sistemas da comunicação espontânea ou da evocação, tem suas vantagens e, para ele, nenhuma desvantagem. Haveria, se não na exclusão absoluta de uma delas, só haveria desvantagem se você tirasse uma e dissesse, só pode ser dessa maneira, da outra forma não pode ser. Aí ele diz aqui, as comunicações espontâneas, inconveniente nenhum apresentam, quando se está senhor dos espíritos. Quer dizer, não há inconveniente da espontânea se o grupo souber com muita profundidade identificar os espíritos. Aí não vai ter problema nenhum. Se a equipe souber verdadeiramente identificar os espíritos, não tem nenhum problema. Agora, se não souber, pode ter. Aí ele diz aqui, e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. Se o grupo tem essa capacidade, não tem problema nenhum. Então, é quase sempre bom aguardar a boa vontade do que se dispõe a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles, e dessa maneira se pode obter coisas admiráveis. Entretanto, pode suceder que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar, ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações más. Nas reuniões regulares, naquelas, sobretudo, em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que a elas comparecem, sem que sejam chamados, por estarem prevenidos, em virtude mesmo da regularidade das reuniões. Tomam, então, frequentemente a palavra, de modo espontâneo, sem evocação, para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer. Caso em que são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, que por certos hábitos lhes são peculiares. Então ele diz, ele condena quando você exclui um sistema. Não, aqui só dá evocação. Não, aqui só dá espontâneo. Aí diz, aí sim, isso eu condeno. Então você pode trabalhar com os dois. Tá? Agora, exclui um em favor do outro, isso ele condena. Aí ele diz aqui, sabemos... Continuar aqui, peraí. Sabemos que são obtidas
excelentes coisas de um e de outro modo. Quer dizer, tanto pela espontânea como pela vocação, ele sabe que são obtidos muito coisas boas. Se damos preferência ao segundo, que é a evocação, é porque a experiência nos ensina, a ele, Kardec e a sociedade, que nas comunicações espontâneas, os espíritos mistificadores não vacilam em adornar-se de nomes respeitáveis, como também ocorre nas evocações. Nos dois casos, o espírito pode tentar enganar, tá? Mas ele acha que na espontânea isso vai acontecer com mais assiduidade. Tem mesmo campo mais livre na espontânea do espírito para fazer isso. Ao passo que no sistema de perguntas, nós os dominamos muito mais facilmente, sem contar que as questões são de incontável utilidade dos estudos. Porque as perguntas que você faz serão utilizadas para estudo posterior. Deve-se a esse modo de investigar a quantidade de observações que recolhemos diariamente e que nos fazem penetrar mais profundamente nesses extraordinários mistérios. Então, ele diz que, através da evocação, eles conseguiram amealhar uma série de observações, através das perguntas, muito valiosas para eles, para o estudo. Quanto mais avançamos, mais se nos dilata o horizonte, mostrando o quanto é vasto o campo que nos compete ceifar. As numerosas evocações que temos feito permitiram-nos que dirigíssemos o olhar investigador sobre o mundo invisível, da base até o ápice, né? Até o ápice da pirâmide, da parte mais inferior à parte superior. Isto é, naquilo que ele tem de mais ínfimo quanto de mais sublime. Ínfimo é a base, sublime é o ápice, né? A inumerável variedade de fatos e de caracteres emanados desses estudos e das perguntas e respostas que eles receberam, realizados com profunda calma, sustentada atenção e prudente circunspecção de observadores sérios, abriu-nos arcanos desse mundo para nós tão novo. Então, ele diz que, para ele, a evocação é muito mais rica, porque o material que ele recolhe com as respostas servirá muito para estudos posteriores de aprofundamento da doutrina. Com efeito, já sabeis pela experiência que não basta chamar casualmente o espírito de tal ou qual pessoa. Os espíritos não vêm assim ao sabor de nosso capricho, nem respondem a tudo quanto a fantasia que nos leva a lhe perguntar. Com os seres de além-túmulo, quer dizer, com os desencarnados, necessitamos de habilidade e de uma linguagem apropriada à sua natureza, às suas qualidades morais, ao grau de sua inteligência e à posição que ocupa. Então, o doutrinador, o médio esclarecimento, ele tem que conhecer quem é o espírito. Não adianta ele receber um espírito que ainda está muito preso às coisas materiais, que não é dado à leitura, que percebe-se que não tem muito conhecimento, e ficar falando com ele de coisas transcendentais. Não adianta. Por isso que ele diz, necessitamos de habilidade de uma linguagem apropriada à sua natureza, à natureza do espírito. Também não adianta você receber um espírito que você sabe que já percebeu que ele tem um conhecimento mais aprofundado e você ficar falando de banalidades com ele. É preciso também ter uma linguagem apropriada às suas qualidades morais, ao grau da inteligência do espírito e à posição que eles ocupam. A linguagem do doutrinador tem que estar apropriada a tudo isso, a qualidade moral do espírito, ao grau de inteligência dele e à posição que ele ocupa. Ser com eles dominador quando for necessário, ou submisso. Submisso é aquele que ouve. Tá bom, é aquele espírito que chega muito sofrido, ele quer falar. E você deixa ele falar. Esse é o submisso assim. Você se cala e deixa ele falar. Porque o que ele precisa é falar, é desabafar o coração. Então, é submisso assim, você não fica interrompendo. Deixa ele falar. Conforme as circunstâncias. Compassivo com os que sofrem, humilde e respeitoso com os superiores, firme com os maus e os voluntariosos, que só subjugam aqueles que os escutam complacentemente.
Olha só. Firme com os maus e os voluntariosos, que só subjugam aqueles que os escutam complacentemente. Perceberam? Isso aqui. Então, é preciso tomar muito cuidado. Você como doutrinador, só vai conseguir subjugar aquele que escuta você complacentemente e fica de cabeça baixa. Aquele que tem opinião, esse você não vai conseguir subjugar, não. Aí entra a questão moral do doutrinador. Enfim, é preciso saber formular e encadear metodicamente as perguntas. Quando você está doutrinando, você tem que saber formular a pergunta e encadear as perguntas, o seu pensamento, tá? Para que sejam obtidas respostas mais explícitas. Então, o doutrinador, ele tem que saber o que ele vai perguntar. Conforme o companheiro vai trazendo a ideia, você tem que saber fazer pergunta para ele, para que você possa ir retirando dele as informações que você precisa, tá? Assimilando, aí o doutrinador vai assimilando nas respostas dele, do espírito, as nuances que muitas vezes constituem traços característicos e revelações importantes. Porque o médium, o espírito chega e diz, sou Paulo de Tarso. E aí você faz as perguntas adequadas para poder recolher as respostas dele, e aí você vai analisando as respostas e vai detectar, através dos traços característicos, se ele é realmente aquele espírito. E observar se ele está trazendo revelações importantes, adequado àquele nível espiritual daquele espírito, ao grau evolutivo daquele espírito. Percebeu o quanto é delicada a doutrinação? E como o médium da doutrinação tem que estar preparado? E como ele diz aqui, esses traços característicos, essas revelações importantes, escapam ao observador superficial, inexperiente ou ocasional. O médium, o doutrinador que não está bem preparado, não vai conseguir captar essas revelações, esses nuances que o espírito vai trazer. Aí ele diz aqui, ó, a maneira de conversar com os espíritos é, pois, uma verdadeira arte, que exige do doutrinador ou médium esclarecedor tato, conhecimento do terreno que pisamos, constituindo, a bem dizer, o espiritismo prático. A conversa, esse diálogo faz parte do espiritismo prático. Sabiamente dirigidas, as evocações, as perguntas, podem ensinar grandes coisas. Tanto as perguntas feitas numa evocação, como na mesa mediúnica. Oferecem um potente elemento de interesse, de moralidade e de convicção. De interesse, por que de interesse? Porque ele diz aqui, ó, sabiamente dirigidas, as evocações podem ensinar grandes coisas. Oferecem. A evocação aqui você pode chamar pelo intercâmbio. A conversa do doutrinador com o espírito. Oferecem um potente elemento de interesse e de moralidade e de convicção. De interesse, por nos fazerem conhecer o estado do mundo que a todos nos aguarda e do qual, algumas vezes, fazemos uma ideia tão extravagante. Interesse, quer dizer, através do diálogo com o espírito, eu vou conhecer o mundo espiritual. De moralidade, porque nessa conversa podemos ver, por analogia, nossa sorte futura. Aqui estou eu amanhã. Nessas conversações íntimas, encontramos a convicção, a prova manifesta da existência e da individualidade dos espíritos. Então, são 3 pontos: interesse, moralidade e convicção. Entendeu? Então, eu vou conseguir tudo isso. E a prova manifesta é a convicção da individualidade dos espíritos, que nada mais são do que nossas próprias almas desprendidas da matéria terrestre. Os espíritos são o que são, e nós não podemos alterar a ordem das coisas. Eles são espíritos, são gente como a gente.
Como nem todos são perfeitos, não aceitamos suas palavras, senão com reservas e jamais com a credulidade infantil. O concurso, quer dizer, a ajuda dos espíritos bons é, com efeito, a condição sem a qual ninguém pode esperar a verdade. Sem a ajuda dos espíritos, nós não alcançaremos a verdade. Ora, depende de nós obter esse concurso. Depende de nós conseguir essa ajuda dos espíritos. Vai depender da nossa boa vontade, da nossa dedicação, do nosso interesse. Percebeu esse texto de Kardec? Vocês repararam que lá embaixo estava a assinatura dele? Allan Kardec? Procurem na Revista Espírita esse texto integral. Olha o que Kardec disse para a gente, sem enrolação. Foi, direto, claro, objetivo. Se alguém não entende o que Kardec disse, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse texto que nós estudamos aqui? Um texto ótimo, né? Eu acho que tinha que estar impresso nas casas, nas reuniões mediúnicas, que a gente seguisse a risca mesmo, né? E tem uma questão aí que eu... Pouca gente... Uma questão aí interessante, essa questão da evocação, então acharam o contrário. Pouca gente lê a Revista Espírita, né? Tá ruim, Não, pode falar. Eu acho que a minha internet está ruim, Então, eu estava achando que era o contrário, quer dizer, Kardec coloca que é melhor evocar o espírito do que abrir as portas, né? Como ele colocou aqui, né? E aí eu fico pensando, o exagero também que existe, né? Esse tormento de querer toda hora que o espírito dê a orientação, que o espírito dê o que a gente tem que fazer, o que a gente se abre isso, se fecha aquilo. E aí a gente sabe que abre a porteira e vem quem vem quem quiser vir, né? E aí fica aquela mistificação achando que é um doutor Bezerra, que é um doutor Miguel Couto, que é um professor Bassanufo. Então, esse cuidado tem que ter de não achar que é preferível evocar, porque aí o espírito, de repente, vem, enfim. Mas eu fiquei pensando nessa coisa do exagero também. A gente vê, o que o Kardec falou, se o grupo estudioso está bem preparado, não tem problema, porque ele diz que... E até o próprio Kardec, no Livro dos Médiuns, fala sobre isso. E também no Céu e Inferno, prepare as perguntas com antecedência. Eu vou até procurar esse trecho no Pentateuco, que eu sei que tem, e apresente a espiritualidade antes, para eles analisarem as perguntas e poderem se preparar para as respostas. E aí você poderá tirar desse conteúdo das respostas um material de estudo. Entendeu? Porque senão, se o espírito fala, vem o espírito, né? Às vezes, no final do trabalho, vem ali um espírito para dar uma comunicação. Você não sabe quem é aquele espírito. Às vezes ele vem para falar banalidades e se perde aquilo. Agora, se você tem as perguntas, você vai analisar as perguntas, vai analisar as respostas, ver se o que ele está trazendo realmente é consistente, entendeu? E vai tirar desse material aprendizado. Porque a lei geral do universo é a lei do intercâmbio. Para que vou ficar conversando com a espiritualidade? Vem aí o doutrinador, vem o orientador do trabalho. Meus amigos, boa noite, vocês trabalharam bem, tá tudo ok, acabou. Entendeu? Às vezes vem e chove no molhado. Então, através da evocação, o que a gente quer saber? A gente quer saber isso. Então, vamos preparar as perguntas com antecedência, apresentar o plano espiritual, e vamos tirar dessas perguntas um conteúdo para nosso aprendizado. Agora, tem que saber perguntar. Tem que saber perguntar. Não adianta ficar querendo saber qual a cor da tinta que eu vou botar, ou qual a cor da luz que vai iluminar a sala de reunião.
tá? Ô, Rose, isso aí que você está falando, eu estava pensando nisso, porque até para você construir as perguntas, as construções da pergunta perpassam pela importância da gente conhecer aquilo que a gente vai perguntar. Aí a gente volta na mesma colocação da importância do estudo, porque senão a gente fica só preso no fenômeno. Né? Eu acho que essa pandemia, né, esse período que a gente teve que ficar, né, fomos obrigados, né, digamos assim, a ficar sem o trabalho do fenômeno, foi fundamental para nos mostrar que a gente precisava, pelo menos eu trago para mim, a importância do estudo, dar uma parada, essa parte do texto falou assim, às vezes a gente tem que parar para a gente refletir, estudar, analisar, entendeu? Porque a gente às vezes fica, né, só no fenômeno pelo fenômeno. Exatamente. E a gente precisa rever, às vezes, algumas questões nossas, né, para a gente poder, porque somos falíveis, isso é um fato, então, por mais que a gente estude, a gente tem que estar atento e tem que realmente fazer perguntas que sejam pertinentes. Exatamente. A doutrinação também. Você vê um espírito ali que você sente que ele tem, e você fica falando aquela abobrinha, aquela banalidade, meu filho, tem isso. Às vezes o espírito até se irrita. Entendeu? Até se irrita. Aquela coisinha, aquele chove não molha ali. Tem um livro que uma vez eu estava. Não, eu não me lembro se foi uma conversa pessoal que eu tive com a Sueli Cadachuri, quando ela esteve aqui no Rio. Eu fui buscá-la lá naquele restaurante Casa do Alemão, acho que é Avenida Brasil, né? E fui eu e Paulo Brandão, fomos buscá-la ali. Ela veio de Minas, o carro parou ali no restaurante e nós fomos encontrá-la. E depois nós tivemos a oportunidade de conversar. Eu não me lembro se foi uma conversa que eu tive com ela ou foi de uma obra dela, que ela dizia que na casa espírita dela chegou um ponto que o pessoal da mesa começou a reclamar que a mesa tinha se tornado aquele ponto comum. Era sempre aquela mesma coisa, as comunicações. E aí veio uma mensagem da espiritualidade. Por que é sempre essa mesma coisa? Porque os médios, né? Aí eles convocaram a espiritualidade amiga, e ela fazia parte, que ela era médium psicofônica da mesa, e o orientador espiritual perguntou assim, como é que vocês são? Essa mesma coisa. Então, o trabalho é o reflexo do grupo. Então, muitas vezes, o médium, ele acha que ele não pode parar. Ele não pode parar. Tem um ditado, né, que às vezes eu sou chegada, não vou dizer sou chegada, mas eu acredito que tenha na minha história esse negócio aí. Às vezes, um general que está numa batalha, ele está vendo que o andamento da batalha não está muito bom, ele dá uma parada com o seu exército, replaneja, ou ele dá uma parada, dá uma recuada para se replanejar para depois seguir em frente e ganhar a batalha. Então, muitas vezes, a gente não percebe que a gente está anos e anos, gente, isso aconteceu comigo. Quase 25 anos de doutrinação, de direção de mesa mediúnica. Desde 1990 e qualquer coisa, eu trabalho na área da mediúnica. E eu senti que eu estava, né? Quando eu parei e vim para Petrópolis, em 2016, eu estou 6 anos sem trabalhar no negócio. Pergunta, eu senti falta? Como é que eu me sinto hoje? Muito melhor, do ponto de vista. Por quê? Porque eu estava há 20 e poucos anos, apesar de estar estudando em casa, fazer curso, mas não tinha essa coisa de, entendeu? De mergulhar bem dentro do negócio. E às vezes a gente tem que fazer isso. Dar uma parada, o tal do ano sabático, né, que o pessoal fala por aí. E você mergulhar dentro do estudo. Eu vou deixar de fazer o trabalho. O trabalho tem uma notícia para dar. Vai continuar. Ele vai continuar. Agora,
Esse negócio a gente tem que analisar, tá bom? Rose, Pode falar. só para terminar, o Jacobson Trovão, ele diz que a mesa mediúnica, a nossa vida cotidiana é uma eterna mesa mediúnica. Perfeito! Então, assim, a gente está o tempo todo. Então, assim, engano nosso achar que é só ali naquele momento, que a gente precisa transferir para a nossa vida e estar atento. Então, assim, a grande oportunidade foi esses 2 anos aí. Perfeito. E para a gente encerrar, lembrar aquela última frase que Kardec falou. A conversação com os espíritos é uma verdadeira arte. Olha, esse texto todo para mim valeu pelo final. É uma verdadeira arte. É muita responsabilidade. E o médium tem que estar muito bem preparado para saber conversar com os espíritos. E saber o que dizer, como encadear o pensamento, porque é muita responsabilidade, tá bom? E a gente está há 30 anos no trabalho, não quer dizer nada, hein? Não quer dizer nada. Então, a gente tem que realmente se concentrar. Vamos dar uma paradinha. Ei, Rose, Oi, pode falar. posso falar rapidinho? Pode ser. Exatamente palavras que vocês usaram é o meu sentimento, sabe? Quando você está no trabalho há 20 e tantos anos também, e aquela parada, às vezes não é nem o que você imaginou num dia, mas no outro acontece. E chega a hora de você dizer exatamente isso. Espera aí, o que eu estou fazendo? Eu estou repetindo, falta o conteúdo, entendeu? Então, ano sabático, né? Eu pensei nisso antes de acontecer. Esse ano sabático Eu tinha isso em mente. Como no meu, 6 anos. 6 ver anos. o que está acontecendo. Pois Maravilha. Maravilha. Eu só tenho a ganhar. E agradeço. Exatamente. Né? Dedicando e estudando. Exatamente. Então, nós vamos dar uma paradinha agora, gente. Agradecemos a Deus. Daqui a 10 minutinhos, a gente está com a Denise aí para fazer o estudo. Hoje temos a nossa palestra às 19h40 com a nossa irmã Carmen Matos, que vai falar sobre desigualdade das riquezas. Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estudar, de conhecer, de nos aprimorarmos e evoluirmos, tá bem? Essa doutrina é maravilhosa e nos dá 1001 oportunidades. Um beijão para quem não vai estar conosco. 5 minutinhos, tá bom, Denise? 18h36, nós voltamos para o nosso estudo dos ensinos de Jesus. Vamos lá.